7 pensamentos estoicos que vão destravar a tua vida em 30 dias, se você colocar eles em prática. E eu diria para você que o 6º pensamento, ele muda completamente tudo na sua vida. Vamos falar disso agora nesse podcast. Roda a vinheta. Podcast Sai da Média número 225, o podcast de produtividade mais ouvido do Brasil. Eu sou Jerônimo Temer, coach, especialista em produtividade, liderança, pós-graduado em neurociência. Essa é Paty Araújo, especialista em eventos de altíssima conversão. Vamos. Queria te lembrar, Five, que ao longo desse podcast você tem 3 deveres com a gente. O primeiro é curtir o podcast, só isso. Você é livre, você pode escolher não fazer, mas você entenda, eu não vou curtir o podcast. Mas crie o hábito de agir. O segundo, quem vai dizer sou eu, não sei qual que você ia dizer, mas o segundo é o seguinte, Five. Eu tô sabendo que os Fives voltaram, muitos Fives a ser fuleiro. Tenho ouvido pouco Five de carteirinha, sou Five de carteirinha. Pra quem é novo Five por aqui, não sabe nem direito o que é Five é o 5º membro da família, da nossa, né? Jerônimo, eu, João, Carol e você, Five, que nos segue, tá sempre com a gente. Então, o Five de carteirinha, quem é? O Five que clicou em se inscrever aqui no YouTube. É gratuito, né? Se inscrever, é gratuito. Five de carteirinha, Beleza, essa não era obrigação. Pra entrar no clube. Não, mas agora é. É importantíssimo. Então viraram 4, Five. Tem uma extra. Curte, se inscreve no canal para quem não é inscrito, ainda é de graça. Terceiro, cara, você, toda vez que eu vi uma frase que impacte você, anota nos comentários, por favor. Mesmo, mas eu vou esperar para anotar melhor. Não, anota 3, 4, 5 frases. E o último você vai encaminhar esse podcast no final para uma única pessoa. A gente não encaminha para 10. Escolhe uma pessoa especial que você vai... É como se você falasse assim, cara, eu escolhi você para ajudar você a ir para um próximo passo na tua vida. Então é isso. Mas você sabe que tem uns Five desobedientes, que eu li inclusive no comentário do podcast passado, que ele não aguentou mandar para um, mandou para vários, eu adorei. É engraçado que por muito tempo, eu buscava algo que me completasse. E eu achei em 2 lugares algo, e um deles foi dentro do estoicismo. E existem 7 pensamentos que, se você ouvir esse podcast até o final, Five, eu posso garantir que eles vão destravar a tua vida. E em 30 dias você vai falar assim, eu tenho uma nova vida. Se você realmente colocar em prática os pensamentos que eu trouxe aqui... Poderoso. Os quais a Paty não sabe quais são, né? Poderoso é o estoicismo, mas os que eu trouxe ela não sabe quais são. E a gente mas ela sabe todos, né? Ela só não sabe os que eu selecionei aqui. E eu peguei os melhores, aqueles que você vai falar assim, cara, bicho... Você pode estudar estoicismo, mas se você botar esses 7 pensamentos já é o suficiente. O que acontece assim, sabe, Paty? Hoje tem um volume muito grande de informação. E as pessoas, elas querem fazer um Frankenstein para resolver a vida delas. E às vezes você não tem que fazer um Frankenstein para resolver a tua vida. Você tem que escolher um caminho e falar, cara, é nesse caminho que eu vou. Então, por exemplo, se você pega esses 7 princípios estoicos, esses 7 comandos estoicos, esses 7 pensamentos estoicos, você vai ter uma linha mestra. Fala, cara, isso aqui vai me ajudar nos próximos 30 dias. E aí você volta pra me contar, Five. Você chega daqui a 30 dias e fala, cara, você lembra aquele podcast 225? E você pode contar no podcast que você tiver. Não precisa contar nesse aqui, não, porque provavelmente a gente não vai voltar para ler o comentário, né? Então você escreve lá no podcast e comenta 230, lá onde você fala assim, cara, eu botei em prática e a minha vida realmente mudou. E é difícil, porque às vezes as pessoas acham assim, cara, Jerônimo, já era, minha vida não tem mais pra onde, não tem solução. Parece que a minha vida financeira vai ficar isso na repetição, minha vida profissional. E é engraçado que às vezes as pessoas querem uma mudança, tipo assim, qual é a fórmula mágica que eu vou mudar a minha vida? E na verdade, e elas não aceitam que a vida delas pode mudar com um único pensamento. Um único pensamento que você estava deixando passar pode mudar a sua vida para sempre. Então é isso que a gente quer trazer aqui. Essa é a proposta do podcast, trazer 7 pensamentos que eles em conjunto vão te dar um modelo de vida. E se você falar assim, cara, mas um deles pode mudar a sua vida para sempre. É engraçado, né? Que eu nem sei quais os pensamentos que você selecionou, como você disse. Mas, cara, 7 pensamentos que mudam a vida em 30 dias é algo poderoso. E muitas vezes, quando a gente se vê perdido na vida, perdido nos resultados que você gostaria de ter, na área que for, né? E às vezes, não é só numa área. Às vezes você tá muito perdido. Você tá perdido em 3 áreas, em 4 áreas. Você tá, cara, o relacionamento não tá bom, olha pra vida financeira não tá bom, olha pra minha realização profissional também tá ruim. Você se sente meio ruim em muitas coisas. Então, são muitos os problemas que derivam dali.
E quando você pensa assim em uma forma para consertar, você não pensa, na verdade, em uma forma para consertar, porque são muitos problemas, né? Para cada problema tem uma ação completamente diferente. Mas, como você disse, muitas vezes uma decisão muda tudo. Muda esse cenário. Uma decisão muda tudo. Não são 50 coisas que transformarão os 50 problemas. Geralmente existe uma decisão, existe uma coisa que potencializa e vai resolvendo, não no dia seguinte, mas essa atitude vai mudando como você se porta ou como você vê as coisas, muda algumas coisas que na jornada vai mudando absolutamente tudo, né? É isso. E aí, Paty, eu queria deixar bem claro uma coisa. Nem todo mundo tem Five que é já das antigas e que já sabe o que é estoicismo, já me ouviu falando sobre estoicismo, e tem Five que não tem ideia do que é estoicismo. Então, muito direto ao assunto, estoicismo é uma filosofia, é um jeito de viver a vida, um jeito de você falar assim, cara, eu vou viver a vida como um estoico. E o estoicismo, ele é mais ou menos uns 400 anos antes de Cristo. Ele vem ali de um cara chamado Zenão de Sítio, e os nomes mais relevantes do estoicismo são Sêneca, Epíteto, que era escravo, que é de quem eu sou fã, Marco Aurélio. Então esses são os grandes nomes. Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio são os grandes nomes do estoicismo, e Zenão de Sítio, que foi o fundador do estoicismo 400 anos antes de Cristo. E muito louco é que eu não conheço nada tão atual é verdade. quanto o que Jesus ensina e o estoicismo traz. Verdade, então, verdade. se eu for... Tanto que por um tempo eu Isso me identificava... mostra como tão pouco o ser humano mudou. Porque é tão atual, porque os problemas, perfeito. as aflições, a gente tem uma matriz, né? Que é a matriz humana, e a gente segue ela até hoje. São muito parecidas, É de isso. 2000 anos atrás. E Fábio, não sei se você percebeu, mas no último podcast ele foi pro YouTube sem imagem. Por alguma razão, as câmeras não captaram a nossa imagem. A gente acha, segundo a gente fez um estudo, segundo a Harvard, provavelmente a gente esqueceu de apertar mesmo o botão de gravar. Então gravou o áudio, mas não gravaram as câmeras. Mas eu lembro claramente, porque Jerônimo, a gente tem uma rotininha, né? E ele fala assim, ó, gravador, check. Foi, gravador câmera foi. E você falou câmera foi, eu lembro disso. Mas eu acho que foi, mas não apertou o botão até o fim, alguma coisa assim. Talvez eu tenha falado, câmera não foi, e assim, o que eu vejo eu crio. Então vamos começar a falar sobre os 7 pensamentos estoicos que vão mudar. E hoje assim, na verdade, eu ia fazer 5. Aí eu falei, cara, isso não pode ficar de fora de jeito nenhum. Viraram 6. Só 6. Aí eu falei, cara, isso não pode... Aí o último, eu falei, isso não pode ficar de fora de jeito nenhum. Aí eu fiz o 7. Então vamos dar o nome certo às coisas antes de começar o podcast? Você exagerou. Eu exagerei. São Você 5 exagerou. pensamentos com 2 extras. Só que ao invés de ficar, vou dar 5, 2 extras, 7 pensamentos. São 7 pensamentos, show. Vamos falar disso, então? É assim, ó, vamos falar do primeiro pensamento estoico. Esse é um pensamento de Sêneca. Sêneca tem muita coisa que falar de Sêneca, porque Sêneca ele escreveu muito, produziu muito. A maior parte dos livros vem de Sêneca. Tem muito pouca coisa escrita de Epíteto, muita de Sêneca, Marco Aurélio. E é engraçado o quanto a gente gasta tempo da nossa vida com pensamentos do tipo, cara, o que vão dizer de mim? Cara, o que vão falar de mim? E se der errado? E se eu tentar e der errado? E se eu falar que vou emagrecer e não emagrecer de novo? E se eu decidir, sei lá, que eu vou montar um negócio e esse negócio der errado? E se eu disser para os meus amigos que eu vou ser... Então, meus alunos passam muito por isso, né? Porque, infelizmente, o brasileiro não sabe o que é coaching. Então, quando o cara fala assim, vou ser coach. O cara, não sei o quê, charlatão, não sei o quê. Aí ele prefere abrir mão da vida dele, da oportunidade de trabalhar com algo que ele ama e que muda a vida das pessoas, só para não ter que dizer para os outros que ele decidiu que ele vai fazer um curso de coaching, uma formação em coaching. Então, estou trazendo vários exemplos de um princípio que é de Sêneca. É engraçado, né? Como essa sementinha de se importar com o que os outros pensam, os outros vão falar, essa coisa de errar, vem, né? Eu acho que vem no conjuntinho ser humano, né? Ele vem no pacote, né? E aí, com as redes sociais, isso ficou potencializado. Porque antes, o que vão pensar de mim, eu tinha que ir na praça e avisar na praça. Hoje parece que as redes sociais existem... hoje o mundo parece que tem fiscal da vida dos outros. Cara, aliás, se existisse a profissão fiscal da vida dos outros, ia ter muita gente rica. Muita gente rica. O que eu digo para os meus alunos falo, cara, você não pode... Se alguém for fiscalizar a tua vida, já avisa logo, é de graça, tá?
porque eu não vou pagar pelo seu trabalho. Você vai fiscalizar a minha vida? Beleza, mas eu queria te lembrar, eu não vou assinar a tua carteira e eu não vou te pagar por isso. Então você vai fiscalizar de graça, beleza? O problema é teu. Então quando a gente entende que a pessoa pode escolher fiscalizar a tua vida, mas quem dá a ela o crachá de fiscal da sua vida é você. Sêneca fala assim, ó, não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito do tempo que temos. Então, o que ele está dizendo pra gente? Que esse papo de, a vida passa tão rápido, passa mesmo? Ou será que você está jogando muito tempo fora nas redes sociais? Ou será que você está jogando muito tempo fora preocupado com o que as pessoas vão dizer de você? Ou será que você está jogando muito tempo fora preocupado com as pessoas que você nem se importa com o que elas têm para dizer, mas se importa com a opinião delas? Então eu gosto muito da ideia de você escolher a quem você vai dar poder. Porque todas as vezes que eu me importo com a sua opinião, Paty, eu estou lhe dando poder. Porque a tua opinião tem o exato poder que eu dou a ela. Então quando eu falo assim, cara, o que será que vão dizer de mim? Quem é o vão? Quem é o vão dizer? Né? Você se importa com quem? Eu deveria me importar, você deveria se importar com as pessoas que você ama, que se importam verdadeiramente com você, com mentores que sabem o que você deseja fazer. Quando os meus alunos me procuram como coach e falam assim, Jerônimo, eu quero fazer isso para ter mais cliente pagante. Eu vou dar a minha opinião como mentor deles e com o criador da sua alma. Então são as pessoas que você ama, aquelas que você elegeu como mentor e o criador da sua alma. Essas pessoas, a opinião delas deveria importar. O resto, só se você der crachá de fiscal da sua vida. Porque se você está dando crachá de fiscal da sua vida para muitas pessoas, é um fato, a tua vida vai pelo ralo, porque você vai passar muito tempo preocupada com o que vão dizer da minha decisão, daquilo que eu faço. E aí, dentro dessa linha lógica, eu tenho um comando que você precisa trazer para a tua vida, que é, você vai morrer. Você vai morrer. E você não tem pouco tempo, você tem muito, só que joga muito ali fora. Então, o primeiro pensamento estoico, que é um comando de vida, é você vai morrer. Então, para de jogar tempo fora, desperdiçando ele em redes sociais, exagerando. Aí, Jerônimo, eu não posso ir para a rede social? Deve. 1 horinha por dia, 40 minutos por dia. Agora, 3 horas, 4 horas, 2 horas e meia... Aí não, aí você está jogando tua vida fora no lixo. E se eu tomar essa decisão, o que vão dizer de mim? Aí não. Você está jogando sua vida fora no lixo, jogando tempo fora, se preocupando com a opinião dos outros. E os estoicos, quando trazem essa frase, né, você vai morrer, eles querem te lembrar, porque quando você lembra que você vai morrer, ou quando você sabe que você vai morrer, o tempo toma uma outra importância. Com o jeito certeza. que você usa o tempo, ele toma outra importância. Então, assim, lembra, porque você vai morrer. Todo mundo, eu, você, todo mundo que está ouvindo, vai morrer. Um dia a gente vai morrer, né? Então, se a gente pega essa lembrança do que vai acontecer, esse fato, né, que vai acontecer e consegue dar melhor importância para o uso do tempo agora, Sim. no seu dia, então acho que a opinião dos outros ganha menos importância, como eu uso meu tempo ganha mais valor e mais importância. Certeza absoluta. Imagina que você acabou de receber um diagnóstico, que você vai morrer. Tem poucas semanas de vida. Você acabou de saber que você tem pouquíssimas semanas de vida e alguém chega pra você e fala assim, cara, eu tenho uma coisa pra te falar. Você fala, diga, você tá no hospital internado, sabendo que você tem poucas semanas de vida, e o cara fala assim, cara, tua vizinha tá lá na rua falando mal de você. Cara, a sensação que eu tenho é que você vai dizer assim, amigo, eu tô morrendo. Você acredita que eu me importo que a minha vizinha está dizendo de mim? Eu quero estar aqui com a minha família, com as pessoas que eu amo, aproveitar o tempo que me resta para viver da melhor maneira possível. E eu te pergunto, então se você sabe que isso vai acontecer, caso você tivesse um diagnóstico de morte, por que você vai esperar que isso aconteça? Viva agora, dê menos valor para o que a tua vizinha vai dizer, porque as pessoas para quem você nem se importa direito vão dizer. Então viva agora. Então quando o estoico fala, quando o estoicismo fala, você vai morrer, então viva, é uma lembrança que se você soubesse que iria morrer na semana que vem, a maioria das coisas que você dá valor perderiam valor, porque só aquilo que realmente importa teria valor para você. Então por que você vai esperar esse diagnóstico? Até porque, não sei se você está lembrado disso, você vai morrer. Então já estou te dando o diagnóstico, você vai morrer, eu vou morrer, a Paty vai morrer, todos nós vamos morrer. Então viva como quem fosse morrer, porque você vai. E esse foi o primeiro pensamento. Vamos para o segundo, Paty? E
completando a última coisa, o último ponto, inclusive tem um estudo, talvez você lembre a referência desse estudo, eu não lembro, é claro que eu não lembro, né? Mas que diz que você fica com o que as pessoas pensaram de você, fizeram um estudo sobre isso, né? E diz que as pessoas ficam com você, com aquilo que você acha que, cara, falei uma besteira, meu Deus, estão pensando sobre mim, e você fica com aquele sofrimento, O que fulano tá pensando de mim, o que ele tá... Aí deu meio-dia, a besteira foi 9 da manhã, meio-dia, você tá, ai, você lembra, você sofre de novo, 6 da tarde, você fala, meu Deus, por que eu falei aquilo? Cara, fulano fica, segundo essa pesquisa, sabe quanto tempo com você na cabeça? Quanto? 9 segundos. Incrível, né? 9 segundos, Você cara. passa 1 dia, 2, 3, 4... Ai, meu Deus, aquela besteira que eu falei pra fulano e o fulano pensou em você por 9 segundos. 9 segundos. É bom pra lembrar, você é menos importante do que você imagina. Eu sou menos importante do que eu imagino pra maioria da vida das pessoas. Então, o que acontece é, para de se preocupar com o que elas estão pensando sobre você, porque provavelmente elas nem sequer estão pensando. Até pra quem faz um comentário, às vezes, horroroso no post de alguém, de alguma coisa, ele fez, destilou o ódio. E já tá destilando... Tá lá fazendo um bolo, ou um pior, brigadeiro, tá destilando almoçando, ódio em rindo outro de outra comentário. de outra coisa, nem lembra. Vamos pro segundo, Paty? Vamos. Engraçado que, e sobre essa história da memória sua, né, eu acho isso uma baita injustiça. Quando você falou agora, não lembro, claro, porque eu acho isso uma injustiça, né? A Paty, ela tava num encontro de muitas pessoas que chama Mastermind. Ela tava num encontro de Mastermind com várias pessoas conhecidas da gente, pessoas, empresários muito bem-sucedidos, e ela encontrou um cara que, pô, a gente é super amigo nosso, né, Ítalo? Né? E aí ela encontrou o Ítalo Ventura, falou com ele, pô, super familiarizado com ele, né? Porque a gente vê muito ele na internet, já falou muito pelo celular, pro WhatsApp, né? Aquela coisa toda. Falou, pô, cara, finalmente a gente se viu, né? Se encontrou pessoalmente. Depois de muitos anos se trocando WhatsApp, mensagens. A gente, né? Ela olhou pra ela e falou assim, Paty, eu já fui na tua casa, inclusive passei o dia inteiro na sua casa. Ítalo, se acostuma, irmão, porque isso aí é história comum da Dona Paty. Como eu posso fazer essas coisas? Eu disse, meu Deus, é verdade, cara. Ele gravou, inclusive, um podcast. Existe um podcast gravado com o Ítalo aqui, dois, né? Porque a gente daqui. gravou um pra ele e um pra gente, né? Daqui. Beleza. Eu acordei de manhã, eu tava com dor na região lombar. Eu morava em Brasília nessa época e pensei assim, cara, eu acho que com uma pedra no rim. O pessoal fala que é dor muito forte, eu tava com muita dor no rim, na região lombar, e aí fui pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, o cara bateu um raio-x, falou, vamos bater um raio-x, vamos ver o que tem. E aí ele bateu um raio-x, e aí o cara voltou do raio-x, o técnico, depois de um tempo, falou, espera aí só pra ver se o raio-x ficou bom, e eu mando você de volta pro médico. Falei, tá bom. Aí o cara veio, isso com dor ainda, né? Aí o cara voltou e falou assim, cara, você tem alguma moeda que tá em você, alguma coisa assim na sua roupa? Eu falei, não. Aí ele falou assim, cara, a gente vai ter que repetir teu exame, teu raio-x. Eu falei, tá bom. Aí repetiu o raio-x. Espera lá pra ver se tá bom. Aí eu esperei. Aí volta ele. Falou assim, cara, deixa eu olhar você aqui. Não tem nada aqui. Tá estranho porque tá aparecendo uma mancha no seu raio-x. Deixa eu levar para o médico de novo. Não tem nada. Ele levantou minha blusa, aí ele foi embora. E aí o meu cérebro começou. Tem uma mancha no meu raio-x. Então eu já tinha ali o diagnóstico. Eu estava com câncer e ele acabou de descobrir o câncer naquele raio-x ali, numa mancha que tinha na minha região aqui. Já tinha feito 3 ou 4 raio-x e eu estava esperando o diagnóstico de câncer. Fiquei 1 hora ali, 1h30 com câncer. Quando ele volta pela 4ª vez, ele fala, tem algo brilhando. Quando ele fala tem algo brilhando, parece que veio de uma vez uma lembrança em mim. E eu falei pra ele assim, cara, eu levei um tiro na barriga. Nesse lado, entrou no meio das costelas. Poderia ser pólvora? Ele falou, com certeza, é a pólvora do tiro que entrou e ela brilha quando ela entrou, ou pólvora, ou alguma coisa do metal, algum resíduo que brilha no raio-x. Então o que está aparecendo é isso. Pronto, então você não tem nada, pode ir para casa. E eu fiquei ali quase 2 horas com câncer. E, na verdade, eu estava ali com uma imagem de raio-x que mostrou a pólvora que eu tinha do tiro que eu tinha levado na barriga. Sêneca fala assim, nós sofremos mais na imaginação do que na vida real.
Então, o segundo pensamento estoico é, cara, para de sofrer dentro da sua imaginação e começa a se perguntar se isso realmente é real. Quantas pessoas já não sofreram de acidente aéreo do avião que nunca caiu? Quantas vezes, Quantas vezes as pessoas já não caíram de avião sem nunca ter caído? Quantas pessoas já não tiveram diagnóstico de câncer sem nunca ter tido câncer? Quantas pessoas que tiveram câncer e tiveram o diagnóstico de morte na cabeça delas e hoje estão vivas ouvindo esse podcast? Se você tiver tido uma doença muito séria e sobreviveu a ela, conta pra mim nos comentários, vou amar, né? Quantas pessoas aqui falaram assim, cara, eu tive câncer e tô aqui ouvindo seu podcast, ou tenho. O que eu quero te dizer é que você não existe condenação antecipada. Eu quero te libertar disso. Não existe condenação antecipada. Você não tem câncer antes de ter. E se você tem câncer hoje, você não morre antes de morrer. Quem morre de véspera é peru, né? Só o peru morre de véspera, né? Mas ele não morre de véspera, ele morre no dia certo, que é no dia que ele deveria morrer, na véspera do Natal, para preparar o peru, no dia de ação de graças e tudo mais. Então, nós sofremos muito mais dentro da nossa imaginação do que na vida real. Sêneca fala isso. Muito mais. E se você me perguntar qual é a cura para isso? Jerônimo, você é um especialista nisso? De jeito nenhum. Eu sou que a minha vulnerabilidade seja a tua força. Na verdade, eu não sou um especialista nisso. Esse talvez seja uma das minhas maiores batalhas. Eu sou o cara que tem o câncer sem ter. Eu sou o cara que morri de acidente aéreo sem um avião nunca ter caído. Eu sou o cara que o exame, o diagnóstico do exame, ele é ruim sem nunca ter aparecido. Eu sou o cara que eu vou morrer de alguma coisa que eu tenho de doença, mas estou vivo até hoje. Então eu sou o cara que luto, que isso aqui é o que eu busco, Five. E eu já te digo agora, se você está buscando um mentor perfeito, já para de me seguir, já me abandona, já vai para os perfeitos da internet, porque eu não sou. Ao contrário, tudo que eu ensino para os meus alunos é porque primeiro eu precisei aplicar em mim. Eu sou um ser humano normal de carne e osso, que tenho medo, que fiquei com câncer 2 horas sem ter câncer. Entre isso, foi um episódio de tantos outros na minha vida. Então, qual é a cura para isso, se você me perguntasse? A cura para isso é viver no agora. Agora você está vivo? Agora você está vivo? Está assistindo esse podcast? Está ouvindo esse podcast? Então escreve para mim nos comentários. Escreve. Prova para o teu sistema. Escreve assim, eu tô vivo. E bota uma exclamação, que essa seja a frase mais lida nesse podcast. Eu tô vivo. Que você se lembre que você está vivo, com doença ou sem doença. Você está vivo. Então, se o primeiro te lembra que você vai morrer, que você se lembre no segundo que você está vivo. E o nosso corpo nos ajuda muito a lembrar, a gente conseguir aterrissar no agora. Porque na nossa mente, a mente é livre. Na nossa mente, a gente pode ir lá no passado, viver no passado, trazer dores do passado, trazer alegrias do passado. A gente pode ir lá no futuro, viver no futuro. A nossa mente, se você não dominar, ela vai para frente, ela vai para trás. E a gente tem que trazer ela para o agora. E o melhor jeito de trazer para o agora, como você falou, é se conectar com o nosso corpo material. Porque quando você pensa na sua respiração, a sua respiração acontece agora. O seu pé está tocando no chão agora. O nosso corpo não vive no passado e ele não vive no futuro. Ele só vive no agora, exatamente não é nem no hoje, agora. Né? É no agora. Você sente a textura da mesa, né? Você bota a mão na água, você sente a água na sua mão. Se você vai agora digitar eu tô vivo no teclado, ouça o barulho do teclado batendo. Se você vai fazer o touch no celular, sinta o seu dedo tocar a tela. Isso te traz para o presente. Vamos para número 3, Paty? Foi poderosa essa número 2, hein? Jerônimo, então qual é o pensamento estoico 2? Nós sofremos mais na imaginação do que na vida real. Esse é o pensamento número 2. O pensamento número 3, eu vou começar por ele, porque ele é complexo para entender. Ele é de Marco Aurélio. Ele fala assim, ó, o que impede o caminho se torna o caminho. O que impede o caminho se torna o caminho. Isso é incrível. Explica mais. Isso é a coisa mais linda que existe, cara. Isso é incrível, isso é incrível. Eu desejo algo pra minha vida. E aí eu começo a caminhar naquela direção. E aí surge um obstáculo para eu conseguir aquilo que eu desejo pra minha vida. Eu sou demitido do meu emprego. Eu tenho eu tô correndo para fazer 5 quilômetros
em 30 minutos ou menos. Já tô correndo 6 quilômetros, mas ainda não consigo fazer em 30 minutos. O que aconteceu ontem? Fomos jogar altinha na praia, eu, você, João e o Rodrigo, e aí eu torci pesei de mau jeito, e na hora eu senti meu tornozelo, mas eu continuei jogando, falei, senti. Pegou. Né? Eu joguei 11 anos de futsal de alto rendimento, falei, senti, isso, cara de lesão. Falei, eu vou continuar jogando, altinha, besteira, tal. Hoje eu acordei e não conseguia correr, de dor no tornozelo. Né? Então, e eu vou correr 5 quilômetros em menos de 30 minutos, o que pra mim, na competição que só acontece contra mim mesmo, vai ser eu vou ganhar de mim. Eu vou ganhar do Jerônimo dos 30 aos 50 anos. Eu vou aos 50 anos ganhar do Jerônimo de 30, que não corria 5 quilômetros em 30 minutos. E aí o que aconteceu? Isso é um obstáculo. Um obstáculo para eu fazer 5 km em menos de 30 minutos. Só que esse obstáculo se torna o novo caminho. O que Marco Aurélio está dizendo é o que impede o caminho, a torção do meu tornozelo, se torna o próprio caminho. Então, eu preciso parar de lutar contra os obstáculos que acontecem na minha vida. É tipo, o cara aceita porque eles fazem parte do caminho. Eles se tornam o caminho. Esse é o caminho. O obstáculo e o impedimento se torna o caminho. Então, meu caminho é o quê? Meu tornozelo, torci o tornozelo. Aqui que a gente fez hoje de manhã, antes daqui, do podcast. Malhamos. Fomos treinar, fui pra academia fazer ferro. Não era, hoje era dia de corrida. Porque no meu caminho eu passei a ter o obstáculo do tornozelo. Então olha como se conecta o estoicismo. Então todas as vezes que eu decido sofrer foi torcer meu tornozelo, não é que temos pouco... Aí lembra do primeiro? Não é que não temos pouco tempo, mas nós desperdiçamos muito o nosso tempo sofrendo porque o tornozelo tá ruim. Sofre não, parceiro, bota o tênis que não é de corrida e vai pra academia. Dá pra malhar? Malhei peito hoje. Dá pra malhar? Dá. Malhei peito e não corri. E é o que é, porque o obstáculo se torna um novo caminho. Se a gente fosse um filme, né, é como se tudo fizesse parte do roteiro. É isso. Né? Então, assim, cara, você vai construindo o seu roteiro. Então, no filme, o personagem ia correr. Torceu o tornozelo, não consegue correr naquele dia. Então não é que o filme para porque ele torceu o tornozelo. O filme continua, agora ele torceu o tornozelo, vai ter recuperação. O que ele faz agora enquanto isso? Agora ele é um personagem com o tornozelo torcido. É isso. Então o obstáculo se torna o caminho. Então você precisa parar de acreditar que os obstáculos são obstáculos. Eles não são obstáculos, eles são só o caminho. E eles te ensinam, porque a vida é uma escola, isso não é estoicismo. Isso é aquilo que eu acredito. A vida é uma escola e as circunstâncias são os nossos professores. Então, se eu torço o tornozelo, isso é um professor para mim. Né? Então, como que eu vou lidar com o meu tornozelo torcido quando eu estava super bem, correndo todos os dias, né? E aí, pum, a pausa no filme. Nada de pausa no filme. Não, o filme como continua. Como que a gente continua, né? Com o tornozelo torcido. Eu não sei qual obstáculo que você está passando agora, Five. Mas eu não sei qual é, mas eu queria te lembrar que ele é o próprio caminho. Então, ao invés de você lutar contra o obstáculo, caminhe o caminho com o obstáculo. Porque ele se torna um novo caminho. Nietzsche fala que aquilo que não te mata... Juntando o estoicismo com Nietzsche, né? Fortalece. Aquilo que não te mata te fortalece. Então, o caminho que não vai te matar, ele vai te fortalecer. E se ele me matar, Jerônimo? Sua vida, jornada material, nesta vida material, acabou. Qual a diferença que faz? Então, se ele não te matar, te fortaleceu. E se ele te matar, terminou essa tua jornada material e você continua ela no mundo espiritual. Bom, você acabou de terminar o terceiro pensamento. São 7. São 7, então chegamos à hora... Antes dos comentários do Five, que eu sei que você vai puxar, deixa eu falar o 4, que ele é rápido e direto. Então tá bom. Porque o 4 tem a ver com o que você acabou de falar. Olha só, você é praticamente uma estoica, né? Porque você trouxe um pensamento estoico sem saber. Foi mesmo? Foi. E você talvez nem lembre o que você falou mais, né? Não lembro. Sêneca fala assim, ó. A única maneira de viver a vida é aceitar cada dia como um novo começo. E você trouxe, comentando o pensamento anterior... que você precisa deixar o passado no passado e viver totalmente no agora. E é muito louco que algumas pessoas, elas passam a vida. Então, Five, o quarto pensamento, o terceiro qual foi? O que impede o caminho se torna o caminho, Marco Aurélio. E o quarto pensamento é que a vida é como se você tivesse uma mochila. E é óbvio que você tem que deixar algumas coisas nessa mochila. Porque senão... Deixar fora ou deixar dentro? Dentro da mochila, porque você precisa aprender com a jornada. Se eu queimo a minha mão numa frigideira, eu tenho que aprender, senão amanhã eu vou botar de novo, vou queimar minha mão na frigideira de novo. Né? Uma vez eu estava fazendo um churrasco lá no Espírito Santo, e aí eu botei muito sal grosso na churrasqueira, e um sal grosso pulou, ele veio dentro do meu olho, e ele queimou a minha
a parte do meu olho. Ficou com uma mancha, como se Ficou fosse um uma cometa, bolha, assim, isso, uma bolinha. ficou uma bolha, fez uma bolha no meu olho. Você olhava, você via a bolha no meu olho. Tive pro hospital, tal, e tudo mais, né? Até tratado por um aluno meu, muito legal, né? Então, fez uma bolha ali naquele momento. E eu aprendi que, cara, eu vou passar a fazer churrasco de óculos de sol, né? de alguma... Então, a gente precisa ter uma mochila que a gente leva algumas coisas específicas que a gente aprende. Só que se você, todos os dias, carrega tudo o que já te fizeram, tudo que já te fizeram de mal, todos os problemas que você tem, todas as sacanagens que já te fizeram, todos os erros que você já cometeu, a mochila fica muito pesada. E é difícil você continuar uma jornada com uma mochila muito pesada. Tem hora que você, quando a gente faz um treinamento presencial, por exemplo, no Comando a Revolução, eu faço um exercício com eles de deixar para trás, é o nome do exercício, que é deixar para trás aquilo que deveria ter ficado lá. Ao longo da jornada, a gente tropeça em algumas pedras que elas não deveriam ter vindo para dentro da mochila. Eu só tropecei. Mas aí, por alguma razão, eu pego aquela pedra que eu tropecei. Alguém que falou mal de mim, alguém que me sacaneou, um chefe que me demitiu, um chefe babaca, uma traição no relacionamento amoroso. Aí eu pego aquela pedra e boto na mochila e carrego comigo. E aí, e aquela pessoa, e a merda não é essa, a pessoa que fez aquilo contigo não tá carregando a pedra. Quem tá carregando é você. Né? É você que tá carregando aquela pedra. E a mochila ficando pesada. Então, quando você deixa essa mochila mais leve, a caminhada fica muito mais leve. E o estoicismo ensina, segundo Sêneca, a única maneira de viver é aceitar cada dia como um novo começo. E o que quer dizer esse novo começo? Que eu não vou trazer aquela... Eu tenho 50 anos, parceiro. Imagina se eu trago 50 anos nas minhas costas de tudo que eu já vivi, desde quando eu dormi no colchonete até os 26 anos de idade, até os chefes babacas que eu já tive, até as traições que eu já sofri, até os amigos que me ferraram, até os desafios que eu tive por morar no mesmo cômodo com os meus pais, né? Então, se eu trago tudo isso dentro da minha mochila, cara, ela fica pesado. Jerônimo, então eu vou abrir mão da minha história? Não, tua história vai ficar onde deveria estar, lá no momento que aquilo aconteceu, e não dentro da tua mochila contigo hoje. Cada dia, a única maneira de viver é que cada dia, como um novo começo, o que ele quer dizer com isso? Que hoje seja um novo dia na tua vida, que você aprendeu, você se tornou uma pessoa melhor, mas que você não vai trazer aquele monte de pedra que você tropeçou ao longo da vida. E aí, só que, Jerônimo, então tá resolvido na minha vida? Não. Por que você faz esse exercício dentro? Por que eu faço esse exercício dentro do No Comando da Revolução, por exemplo? Eu faço esse exercício porque isso você não vai resolver no racional. Você precisa resolver isso no emocional. Entenda assim, ó, eu vou criando leis invisíveis que guiam a minha vida. E uma forma de eu criar uma lei invisível, que, como o nome já diz, eu não percebo porque ela é invisível, é vivendo um evento impactante. Então você tem eventos impactantes na sua vida que vão criando leis invisíveis que guiam a tua vida atualmente. Então quando eu pego dentro de um treinamento presencial e eu crio uma dinâmica de alto impacto emocional, eu estou criando um novo evento impactante na tua vida, só que agora de maneira controlada. Como se eu estivesse fazendo dentro de um laboratório. Aqui eu controlo. Então eu crio um evento impactante para que surja uma nova lei invisível na tua vida, só que agora fortalecedora. Agora que faça com que você, que vire um recurso para você e fortaleça você. E não uma lei invisível, pesada, que limite você, que mantenha você onde está. Então uma forma incrível de criar novas leis invisíveis é passando por um treinamento como esse. Cara, e é sim, né? O problema é a solução. A gente carrega problemas na nossa vida, dores na nossa vida que limitam, que criam leis invisíveis, né, em eventos que acontecem na nossa vida, que a gente não percebe, não sabe da existência. Isso limita os resultados que a gente deseja ter, a vida que a gente deseja alcançar, a gente ficar preso ali no mesmo destino. Por mais que tente, a gente fica preso nisso. Isso é muito forte, né? Ficar preso no mesmo destino, né? Preso naquele ciclo de... Você precisa transformar, você quer ter relacionamentos melhores, mas quando você olha, você está sempre preso em relacionamentos que se repetem. Você problemas quer emagrecer, que se repetem, você quer sair da dívida. Situações que você não deseja mais, que é exatamente o que acontece de novo na sua vida. E a gente é o próprio limite, é o próprio acontecimento dessas situações, sem saber. A solução mora na gente, né? Mas essa chavinha para virar é algo muito delicado, muito sensível, né? Para conseguir fazer no racional, como você falou. E agora? Comentários do pai? Vou começar pelo comentário do Alcindo Moraes. Ele falou: bom dia, obrigado. Vocês não têm ideia do quanto são importantes na vida de muita gente. Pode ter certeza que esse podcast, mesmo vocês estando num dia ruim, foi um dos melhores, mostrando que vocês são iguais a gente, que tem também problemas e que
precisam continuar a luta de sempre. Vamos, com muitos olhos. Foi o dia que a gente gravou um podcast estando mal, né? E olha só, cara, nada como um dia após o outro, né? Olha a gente aqui bem, gravando esse podcast bem, feliz. Fomos pra praia ontem, né? E olha que legal, né? Nada como um dia após... Não há bem que sempre dure, mas também não há mal que nunca cabe. Não é? Incrível, né? Comentário do Wilson, ele falou o seguinte, ó. De extrema relevância o conteúdo trazido hoje. Mas a cereja mesmo do bolo foi o final. O Jerônimo sendo Jerônimo. Inspirador. Five de longe... lá de Sinop, MT. Sinop, Mato Grosso. Sinop, Mato Grosso, pô. Vou até anotar Five aqui. de longe, vou botar bota Five aí. de longe. Novo Five ali longe. pra parede. Bota Five de longe, MT. E o comentário aqui do O Luiz de Verdade. Rapaz, o Luiz Verdade já apareceu. Verdade já apareceu Volta aqui. E meia ele aparece aqui com a gente. O Luiz Verdade está aqui de novo. Porque tem uns Luiz que não são de verdade, né? O de verdade volta e meia aparece com a gente aqui. Tem Luiz que é impressão sua, entendeu? Esse é o Luiz de verdade. De verdade. Ele falou o seguinte, ó. Eu peguei meu bagel no final de 2023. Uau. Na turma 69 da formação em coaching criacional. E foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida. Cara, pra poder entender o que eu peguei meu bagel, tem que assistir o podcast anterior. Mas resumindo, a gente fala que muitas pessoas passam a vida olhando pra fila pra pegar o bagel de graça. Bagel é tipo uma rosquinha salgada que você passa um cream cheese, fica quentinha, até aguar a boca. Uma delícia. E aí tava dando bagel de graça no Central Park de Nova York. Mas o cara falou assim, pô, vamos pegar um bagel de graça ali. Não, olha a fila, cara. Mas é bagel de graça. Não, mas olha a fila. Não, é bagel de graça. Então tem pessoas que vão sempre olhar pro bagel. E vão tem pessoas sempre olhar pro que querem, né? Pro que querem, que é o bagel. E algumas pessoas vão olhar pra fila, que é o desafio pra pegar o bagel. E o que ele tá dizendo pra gente, Luiz, de verdade, é que ele virou coach criacional, que é a nossa metodologia exclusiva, na turma 69. A gente já tá... 2023. A gente já vai agora pra 77, 78 agora, dependendo, já tem até 79 marcada. Então, olha, a modinha do coach tá demorando a passar, já são 79 turmas formadas por Luiz, nós lá. Verdade? Fiquei muito orgulhosa de saber que você é coach, hein? Não sabia disso aqui antes. Bom, um comentário aqui do Cleiton Nolasco, ele falou... Se eu já desejava ser um coach de verdade, esse podcast me conquistou. Tá triste? Faça alguém feliz, que você falou, passa. né? Tá e como triste, coach faça alguém de feliz, verdade, que passa. eu poderei fazer isso. Aí tem Luiz de verdade, tem coach de verdade. Coach de verdade. Uma coisa pra vocês. Mas tem charlatão nesse mercado? Vamos resolver logo isso? Claro que tem. E, infelizmente, tem muito. Por isso que para cada charlatão que tem no mercado, a gente forma 10 coaches de coach levado a sério. Por isso que os nossos alunos, eles são talvez os mais bem remunerados do mercado. Então, a gente tem um grupo que a gente acompanha. Esse grupo, na média, não é um aluno que ganha isso. Na média, esse grupo fatura de 10 a 12 mil reais por mês só através do coaching levado a sério. Por isso que a gente... Então, quando a pessoa fala assim, é ruim que tem muito charlatão. Eu falo, não, cara. É bom porque hoje, para você se diferenciar, é só levar o coach a sério. Quando a gente tirar os charlatões todos do mercado, aí sabe o que vai acontecer? Aí não vai adiantar só levar coach a sério. Aí vai ter a competição entre os coaches sérios. Então a hora é agora. Bom, o comentário do Leonardo Matos, ele falou, meu futuro será diferente graças a ter encontrado vocês. Uou. Há exatos 6 meses. Sou FCC 76. Rapaz. CNC iniciado e 5. Vocês são totalmente responsáveis por eu me redescobrir e buscar ser um pai melhor, um marido melhor, um profissional foda e um ser humano ainda melhor. Que massa, Leonardo. Vamos, pô. Que lindo, que lindo. E a frase? Ah, tá quase, né? Você não fica me... Não me apresse, não. Não me apresse, não. Vai. Quem se achou hoje, inclusive, foi você. Vai. E o comentário da Priscila, ela falou o seguinte, Priscila Cardoso, gratidão, Barbeiro Fernando. Tiveram várias pessoas que agradeceram que ao legal. Fernando. Tinha assim, obrigado, Fernandão. Obrigado, Barbeiro. Aí depois, obrigado. Porque eu disse assim, gente, que Fernando? Erraram o nome de Jerônimo. Aí daqui a pouco, obrigado, Podcast Barbeiro errado. Fernando. Obrigado, Barbeiro Fernando. Tal. Eu disse, cara, o Fernando, tema do nosso podcast. Honra sua vida. Cada podcast é uma vida, né? É. Uma história. E os Fábio fazem ele ser melhor ainda, né? Ele honra sua vida muito aqui. Muito legal. E a frase desse podcast, que foi quase unanimidade. Qual? Cara, foi quase unanimidade. Sério mesmo? Assim, praticamente todo mundo comentou esta mesma frase. Falada, dita por você, provavelmente, né? Não foi. Provavelmente você que deve ter dito. Não há bem que sempre dure e não há mal que nunca cabe. Que incrível. Essa foi a frase. E é isso. Muito citada, E essa é uma isso. verdade. Não há... Eu contei a história no outro podcast sobre isso. Não há bem que sempre dure, mas também não tem mal que nunca cabe.
E eu acabei de já repetir nela agora, mais uma vez. Repeti hoje nela essa frase. E quem trouxe essa frase foi o Education for Dentists. Olha só. E ele falou assim, cara, essa é a frase, eu realmente acredito nisso. Obrigado por demonstrarem que vocês são gente como a gente. Sou corredor e a corrida me ensinou que tem dia durante a prova, a competição, que não é um dia bom para correr, mas sim para andar. Mas o que importa é terminar a prova, cruzar a linha de chegada. Nesse momento eu faço com um sorriso no rosto e agradecendo, pois sempre aprendo alguma coisa. Incrível. Massa demais, frase quase unanimidade. E eu tenho pergunta do Five. Sobre ter bom ânimo. Em um dos podcasts, Jerônimo nos ensinou os hábitos estoicos que ajudam a construir esse bom ânimo. Inclusive, eu tenho a prática de revisá-lo semanalmente. Porém, fiquei com uma dúvida no hábito número 15, né? Porque se refere a um outro podcast. Prática da autossuficiência. Buscar sua independência emocional e satisfação interior sem depender da validação de outras pessoas. A minha pergunta é, de que forma podemos colocar isso em prática? Poderia dar algumas dicas, uma indicação de livro? Incrível. Cara, o princípio da autossuficiência estoica, ele diz exatamente que eu não posso condicionar a minha felicidade, a minha alegria, o meu bom ânimo a qualquer elemento externo a mim. Que eu tenho que treinar que isso venha de dentro de mim, que o bom ânimo venha de dentro de mim. E aí quando você pergunta assim, Jerônimo, existe um livro só sobre isso? Não conheço. Mas eu posso dizer como você pratica. Tudo na vida, existe uma linha lógica, a gente ensina isso dentro da formação em coach nossa, que primeiro você está no que a gente chama de uma incompetência inconsciente. O que é isso? Eu nem sei que eu não sei. É uma incompetência inconsciente. Eu nem sei que eu deveria ser autossuficiente nas minhas emoções. Depois você passa a ter uma incompetência consciente. Eu sei que eu não sei. Então eu sei que eu não sei dirigir. Por exemplo, o João, meu filho, ele vai começar a tirar carteira de motorista. A Carol também. Então eles sabem que não sabem dirigir. Um índio, por exemplo, vamos pegar uma ideia de um índio que vive isolado na Mata Amazônica e nunca viu carro na vida. Então ele nem sabe que não sabe dirigir, porque ele nem sabe que existe o ato de dirigir, né? E aí então vem incompetência inconsciente, incompetência consciente, eu sei que eu não sei. E depois vem a competência consciente, que é o quê? Eu sei que agora eu preciso praticar. Então, a autossuficiência, ela precisa vir da prática, ela precisa vir da consciência de que eu estou atribuindo a minha felicidade a alguém. Eu estou atribuindo que eu só vou estar feliz se fulano estiver feliz. E qual é a forma que eu achei de buscar isso? Né? Eu tenho uma oração que eu faço toda manhã e eu faço ela dentro do banho gelado. Minha prática é assim, eu acordo, normalmente a gente toma café da manhã juntos, depois eu vou treinar. Na volta do treino, eu tomo um banho morno. Ao final do banho morno, eu ligo a água gelada, falo 3, 2, 1 agora, entro na água gelada e faço uma oração para mim. E uma das orações que eu faço é bem forte, que eu falo assim, que eu, Pai, seja o bom ânimo da minha própria vida, o bom ânimo da minha família e das pessoas que passarem por mim hoje. É fácil? Claro que não. Mas só de eu trazer isso para o meu nível de consciência, entendeu a diferença? Inconsciente, consciente. Eu trago isso para o meu nível de consciência. Então eu já saio do meu banho falando mais rápido, falando mais animado, porque o nosso sistema ele é congruente com o nosso ritmo de voz. Então se eu estou falando assim, cara, naturalmente eu e o ambiente ao meu redor vai tender a falar assim e vai falar mais triste. Mas quando eu falo mais animado, mais alto e mais rápido... Você mesmo se contagia. Eu me contagio e contagio o meu ambiente. Então, eu inverto. É como se o comando mudasse de mão. O comando mudou de mão, né? Antes, o ambiente que me contagiava, eu ficava mal ou bem... sem autossuficiência. Agora o comando mudou de mão. Agora eu contagio o ambiente para aquilo que eu decido que eu quero estar. Né? Então acho que esse é o ponto. Então assim que você vai... Como é que eu pratico autossuficiência? O comando precisa mudar de mão. Né? E quando o comando muda de mão, você passa a praticar que você contagia positivamente o ambiente e não o ambiente que contamina você. Adorei a sua explicação. Inclusive, no início da sua explicação, você trouxe o fundamento que vem do coaching, né? Dos estágios de consciência até você realmente aprender algo. Faltou o último, né? Que é a competência inconsciente. Eu sei,
e faço sem nem perceber que sei. Dirigir, né? Pra quem aprendeu a dirigir, começa ali difícil e tal, e depois você não tá nem pensando, você tá pensando em outra coisa, conversando e tal, você nem tá pensando em dirigir, né? Mas nesses estágios da competência, de qualquer competência, começa sempre nessa percepção que você não sabe. Por isso que a gente sempre diz que no podcast, o primeiro passo... Muitas vezes num podcast não dá para trazer a solução, dá para trazer o despertar. E o primeiro passo de uma competência é você perceber que não sabe e que precisa daquilo, quando você precisa daquilo. Porque muitas vezes você vive uma vida sem saber do que você não sabe, sem saber do que você precisa para que você avance naquilo que você quer. Então, quando você percebe, já é a primeira chave de evolução. Aí o segundo passo é tipo, opa, agora eu preciso ir em busca do conhecimento. Não vai ser fácil para mim e tal, né? E por aí vai. Esses foram os comentários do Five. Paty, é raro, mas acontece de vez em quando. Não é muito, mas acontece de vez em quando. A gente prepara um podcast com amor, a coisa vai avançando. Quando eu olho aqui pra hora, porque eu tenho um cronômetro aqui que marca, Five, 55 minutos de gravação. O podcast deve estar na casa de 45 ali, mais ou menos. 55, porque tem as falhas nossas, né, Five? 55 minutos de gravação aqui e... ainda tem 3 princípios completos. Eu não vou cuspir os 3 princípios. Não, vale a pena entregar bem entregue. Você exagerou, né, Jeronimo? Exagerei. Será que um dia a gente vai ter um podcast tão exagerado que precisa virar 2 por causa de comentários do Five? Então, pode ser, né? 2... Nesse podcast vai ter que virar a parte 2. Então, acho que se você curtiu esse Five, que é a parte 2... Eu posso fazer 2 coisas. Não revelar os 3 últimos. Não revela. Segura. Vai pro outro. Não, pra e podcast acabou. 2. Não tem parte 2. Não faz isso. Já doeu até meu coração. Ou porque você não sabe quais são. Exatamente. Ou o Fábio pode escrever aqui embaixo do podcast. Qual é a prova que ele chegou no final? Parte 2. Porque se você chegar aqui, eu vou gravar a parte 2 pra você. Parte 2, gostei. Então essa foi a parte 1 do podcast. Os 7 pensamentos estoicos que vão destravar e mudar sua vida em 30 dias, desde que você bote em prática. Eu disse que o 6 é o melhor, mudou minha vida. Então o 6 vai ficar pra parte 2. A gente vai falar da parte 2 no próximo podcast. Comenta aí, Five. Bota aqui embaixo. Eu espero você ter comentado uma frase pelo menos, curtido o podcast, assinado o canal. E aí coloca aqui agora parte 2 e envia essa parte 1 para para apenas uma pessoa que você se importe com ela. Esse foi o podcast número 255? 225. Tô voando no tempo, né? 225. A gente se vê por aí, mas principalmente na parte 2 desse podcast. Um abraço e... Vamos!